Marcha! Bem-vindos ao Discípulos da Bíblia. Hoje, vamos conhecer as histórias de 6 grandes guerreiros que marcaram a história de Israel. Esses homens não apenas lutaram batalhas físicas, mas também travaram batalhas espirituais, confiando em Deus para vencer. Vamos descobrir como suas forças, coragem e fé os tornaram verdadeiros heróis na Bíblia. Prepare-se para se inspirar por suas jornadas e aprender lições valiosas para a sua própria vida. A Bíblia está cheia de histórias de batalhas, mas não são apenas guerras físicas, são lutas espirituais onde o poder de Deus se manifesta de forma impressionante. Cada um desses guerreiros enfrentou desafios únicos e provações que exigiam mais do que apenas habilidade em combate. Eles precisavam confiar no Senhor e seguir sua orientação. E é isso que vamos explorar aqui. Como a fé os tornou mais do que vencedores. Começamos com Josué, o grande líder que sucedeu Moisés e conduziu os israelitas para a terra prometida. Ele foi um guerreiro que enfrentou o impossível. Um exemplo disso foi a queda das muralhas de Jericó. Josué não usou força bruta, mas obedeceu à ordem de Deus. Marchar em volta da cidade por 7 dias. Quando o povo gritou, as muralhas caíram. Essa vitória foi um claro sinal do poder de Deus quando se segue sua direção. Josué foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel depois da morte de Moisés. Ele foi um homem de fé inabalável e, por isso, Deus o preparou para enfrentar muitos inimigos. O maior feito de Josué foi a conquista de Canaã, onde ele venceu as grandes nações que habitavam aquela terra. Ele soube ser um líder, um guerreiro e um homem de oração, sempre buscando a orientação divina para suas batalhas. Em uma das batalhas mais emblemáticas, Josué enfrentou uma coalizão de reis de Canaã. Deus deu-lhe uma vitória impressionante, fazendo o sol parar no céu, para que os israelitas tivessem mais tempo de lutar e vencer. Não é uma história de um guerreiro comum, mas de um líder que sabia que sua força vinha de Deus e não da espada. Josué teve que ter paciência, coragem e fé para conquistar a terra prometida. Após a vitória sobre Jericó e a conquista da terra prometida, Josué não se esqueceu de quem o havia conduzido até ali. Ele sempre destacou que a vitória não era apenas sua, mas de Deus. Escolham hoje a quem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. Isso nos ensina que a verdadeira grandeza vem de reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas, e Josué é um exemplo perfeito disso. Passamos agora para Davi, o grande rei de Israel, conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus. Mas antes de ser rei, Davi foi um guerreiro que enfrentou um dos maiores gigantes da história, Golias. Ele era apenas um jovem pastor quando se ofereceu para lutar contra o gigante filisteu que estava aterrorizando o exército de Israel. Armado com apenas uma funda e 5 pedras, Davi confiou em Deus e derrubou Golias com uma única pedra. O que torna Davi tão admirável não é apenas sua habilidade de guerrear, mas sua coragem em enfrentar algo que parecia impossível. Ele não tinha medo de um gigante de mais de 2 metros de altura, porque sabia que sua força vinha de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, dizia Davi. Ele sabia que Deus o guiava e o protegeria em todas as batalhas da vida, não importa o tamanho do desafio. Depois da vitória sobre Golias, Davi continuou a lutar e a conquistar terras para Israel. Ele foi coroado rei e uniu as tribos de Israel, estabelecendo um reino próspero. Embora tenha enfrentado muitos inimigos ao longo de sua vida, Davi sempre colocou sua confiança em Deus. Suas vitórias não eram apenas em campo de batalha, mas também no campo espiritual, pois ele buscava a Deus em oração antes de cada batalha. Davi foi um homem de erros e acertos, mas sua fé em Deus nunca vacilou.
Mesmo em momentos de fraqueza, ele sempre voltava ao Senhor, pedindo perdão e força. Seu reinado é lembrado como um dos mais gloriosos em Israel, e ele é considerado o ancestral de Jesus Cristo. A história de Davi nos ensina que, com fé e coragem, podemos enfrentar os maiores desafios e ser vitoriosos. Se você está gostando dessa história épica de fé e coragem, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Discípulos da Bíblia, para não perder mais histórias inspiradoras como essa. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé. Vamos agora conhecer Gideão, um homem comum, chamado por Deus para enfrentar os midianitas, um povo que oprimia Israel. Quando Deus o escolheu, Gideão estava com medo e se sentia pequeno, mas Deus o lembrou de que ele estava com ele. Gideão não só venceu os midianitas, mas fez isso de uma maneira milagrosa. Com apenas 300 homens, Deus deu-lhe a vitória, mostrando que a força verdadeira vem de sua direção e não da quantidade ou do poder humano. Antes de partir para a batalha, Gideão pediu um sinal a Deus para confirmar sua vontade. Deus, em sua paciência e graça, fez com que uma lã ficasse molhada enquanto o solo ao redor permanecia seco, e depois fez o contrário. Esse sinal fortaleceu a fé de Gideão, mostrando que mesmo nos momentos de dúvida, Deus está disposto a responder às nossas orações e nos guiar. A estratégia de Gideão para derrotar os midianitas foi incomum. Ele dividiu seus 300 homens em 3 grupos e deu a cada um uma trombeta, uma lâmpada e uma jarra. Na calada da noite, eles quebraram as jarras e tocaram as trombetas, criando um grande barulho. O inimigo pensou que estava sendo atacado por um exército muito maior e entrou em pânico. Esse ato de fé e obediência a Deus resultou em uma vitória retumbante, provando que quando seguimos as instruções de Deus, Ele nos dá a vitória, mesmo quando o plano parece estranho. Gideão é lembrado como um homem que, mesmo sendo humilde e inseguro no início, permitiu que Deus o usasse poderosamente. Sua história nos ensina que, independente das nossas limitações, Deus pode nos fortalecer para cumprir seu propósito. Mesmo em momentos de fraqueza, Gideão mostrou que confiar em Deus e obedecer à sua palavra é a chave para a vitória. Ele teve fé em Deus para agir, e essa fé o levou à conquista. Agora, vamos falar sobre Sansão, um homem com uma força impressionante, dada por Deus. Desde o nascimento, Sansão foi dedicado a Deus como nazireu, com um voto que o impedia de cortar o cabelo, beber vinho ou tocar em coisas impuras. Sua força vinha de sua fidelidade a esse voto. Sansão foi capaz de derrotar leões, derrotar exércitos de filisteus e realizar feitos incríveis, como matar 1000 filisteus com a mandíbula de um jumento. Mas sua história também mostra os perigos de não seguir completamente o caminho de Deus. Sansão teve um relacionamento com Dalila, que foi subornada pelos filisteus para descobrir o segredo de sua força. Depois de várias tentativas, Sansão acabou revelando que sua força estava em seu cabelo, que não havia sido cortado desde seu nascimento. Dalila traiu Sansão e cortou seu cabelo, entregando-o aos filisteus. Sansão foi capturado, humilhado e preso. Sua queda serve como um lembrete de que, quando nos afastamos da vontade de Deus, até mesmo os maiores feitos podem ser perdidos. Porém, Sansão não morreu derrotado. Quando foi levado pelos filisteus para um grande festim, ele orou a Deus pedindo força uma última vez. Deus ouviu sua oração e, com um último ato de força, Sansão derrubou o templo dos filisteus, matando mais inimigos em sua morte do que em sua vida. A morte de Sansão foi uma forma de redenção, e ele foi lembrado como um herói que, mesmo nos seus momentos mais baixos, encontrou o caminho de volta para Deus. Sansão nos ensina a importância da obediência a Deus e a fidelidade ao seu chamado. Sua vida
marcada por vitórias e quedas, demonstra que mesmo quando falhamos, Deus está disposto a nos dar uma segunda chance. A força de Sansão não estava apenas no físico, mas na sua capacidade de se voltar para Deus em busca de perdão e restauração. As histórias de Gideão e Sansão nos mostram que mesmo em nossas fraquezas, Deus pode nos usar de formas poderosas. Ambos eram homens imperfeitos, mas confiaram em Deus e experimentaram suas vitórias. A vida deles nos ensina a importância da fé e da obediência, e como Deus pode usar qualquer pessoa, por mais simples ou falha que seja, para realizar seus planos. Agora, vamos conhecer Elias, um dos maiores profetas da Bíblia. Embora ele não fosse um guerreiro no sentido físico, suas batalhas espirituais contra os falsos profetas e a idolatria em Israel o tornaram um verdadeiro guerreiro de Deus. O confronto entre Elias e os profetas de Baal foi uma das batalhas mais dramáticas e espirituais da Bíblia. Elias desafiou os profetas de Baal a fazerem um sacrifício e clamar por fogo para consumir a oferta. Quando eles falharam, Elias orou a Deus, e o fogo divino desceu do céu, consumindo não apenas o sacrifício, mas também a água que estava ao redor. Esse milagre provou ao povo de Israel que o Senhor era o verdadeiro Deus, e não os ídolos que estavam adorando. Após essa grande vitória, Elias fugiu para o deserto, temeroso pela ameaça de Jezabel. Lá, ele teve uma experiência profunda com Deus. No Monte Horebe, Elias encontrou Deus em um sussurro suave, não em ventos fortes ou terremotos. Esse momento é crucial, pois mostra que, às vezes, Deus não se manifesta de maneira dramática, mas de formas sutis. Elias precisou aprender a ouvir a voz de Deus em meio ao caos e ao medo. Essa experiência foi um grande ponto de virada na sua vida. Elias é lembrado por sua coragem e fidelidade a Deus, mesmo quando estava em grande perigo. Ele não temia os reis e rainhas poderosos de Israel, e mesmo em momentos de medo, buscava a direção de Deus. Elias nos ensina que, independentemente das circunstâncias, devemos permanecer firmes na fé, confiando que Deus sempre nos guiará. Agora, vamos falar sobre o rei Ezequias, que enfrentou um grande desafio contra o Império Assírio. Ezequias governava Judá quando o rei Senaqueribe da Assíria sitiou Jerusalém. O exército assírio era imenso e parecia impossível resistir. Porém, Ezequias confiou em Deus e orou fervorosamente por ajuda. Ele sabia que sem a intervenção divina, não teria chance contra um exército tão poderoso. Em um momento de desespero, Ezequias foi até o templo de Deus e orou, pedindo a intervenção divina para salvar Jerusalém. Ele sabia que só Deus poderia livrá-los de uma destruição iminente. Deus, em sua misericórdia, ouviu a oração de Ezequias e enviou o profeta Isaías para dizer-lhe que a cidade seria salva. Naquela noite, o anjo do Senhor destruiu 185.000 soldados assírios, e Senaqueribe teve que retirar suas tropas, frustrado. A vitória de Ezequias sobre os assírios foi um milagre. Deus não apenas livrou Jerusalém, mas também demonstrou seu poder e fidelidade ao seu povo. Esse episódio é um grande exemplo de como a oração e a confiança em Deus podem trazer vitória, mesmo nas situações mais desesperadoras. Ezequias confiou no poder de Deus e ele o libertou da ameaça dos assírios de maneira sobrenatural. Ezequias é lembrado por sua fé em tempos de grande adversidade. Ele não se baseou na força militar, mas na força de Deus. Sua história é uma lição sobre confiar em Deus quando tudo parece perdido e buscar sua orientação em momentos de crise. Ezequias é um exemplo de como a oração e a fé podem trazer vitórias que parecem impossíveis aos olhos humanos. Ao longo deste vídeo, conhecemos 6 guerreiros extraordinários da Bíblia, que não apenas venceram batalhas físicas, mas também enfrentaram grandes desafios espirituais. Josué, Davi, Gideão,
Sansão, Elias e Ezequias são exemplos de coragem, fé e obediência a Deus. Eles nos mostram que, mesmo diante das maiores dificuldades, quando confiamos em Deus e seguimos suas orientações, podemos superar qualquer obstáculo. Cada um deles, com suas falhas e vitórias, nos ensina que a verdadeira força vem de Deus, não de nós mesmos. O legado de cada um desses guerreiros vai além de suas vitórias e feitos. Eles nos ensinaram sobre coragem, fé, liderança e, acima de tudo, a importância de confiar em Deus. Davi, com seu coração segundo o de Deus. Josué, com sua determinação em conquistar a terra prometida. Gideão, com sua humildade em acreditar no impossível. Sansão, com sua força e, ao mesmo tempo, sua redenção. Elias, com sua coragem de enfrentar o falso culto. E Ezequias, com sua oração e confiança em Deus. Todos têm algo a nos ensinar sobre como viver com fé. Agradeço por você ter acompanhado até aqui. Espero que essas histórias de fé, coragem e vitória tenham tocado seu coração e fortalecido sua confiança em Deus. Lembre-se sempre que, com Deus, somos mais do que vencedores. Que Ele abençoe sua vida e lhe dê força para enfrentar qualquer batalha que esteja por vir. Se você gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre os heróis da fé e outras histórias inspiradoras da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal Discípulos da Bíblia e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo edificante para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.